Bom dia com Jesus. Esperança no sofrimento. Meg, uma mulher cristã dedicada a Deus, uma excelente escritora. Ela e seu esposo sonharam e planejaram com carinho a chegada de seus filhos. Quando seus filhos chegaram, foi recepcionado com muito carinho, com muito amor. A alegria de seus pais, mas pouco tempo depois eles descobriram que seus filhos tinham uma doença chamada fibrose cística, que causava muita tosse e problema de respiração. Eles buscaram acrescentar os dias de seus filhos, mas essa doença, poucas pessoas chegam à vida de adulto. Uma delas morreu aos 12 anos. Infelizmente. A sua filha conseguiu fazer o estudo médio, mas de repente ela teve uma crise muito forte. E para sua surpresa, ela também morreu. Como essa mulher vai entender que esse sofrimento que ela está passando, isso acabou com a vida dela? Como nós vamos entender o sofrimento deste mundo? Por que as pessoas sofrem? Esta é uma pergunta que todos nós fazemos. De modo geral, até mesmo aos 6 anos, a criança acredita que o mundo é lindo, é perfeito. Seu pai é um herói, sua mãe é maravilhosa. A partir dessa data, porém, as crianças começam a perceber que nem tudo é tão bom assim. A criança recebe injustiça, sente dor, vê os efeitos da morte, nota que todas as pessoas passam por essa experiência ruim. Crescemos entendendo que o sofrimento é inerente no ser humano, e se eu pedisse para alguém dizer que nunca sofreu, ninguém se atreveria a dizer. Por quê? Porque todo mundo sofre. Algo estranho no mundo. Cada ser humano, de todas as raças, nações, de todas as religiões, os ateus, percebe que algo está errado no mundo. Existe alguma coisa que torna as pessoas más, um espírito oculto que conduz a humanidade a escolher o mau comportamento e acontecerem os mais terríveis crimes, destruindo os próprios fundamentos da família e da sociedade. A palavra de Deus ensina que trata-se de uma inteligência superior à nossa, que constantemente está combatendo as boas coisas que Deus criou e ensinou, afligindo assim os seres humanos. As Escrituras Sagradas o chamam de diabo e Satanás. Certa vez, um ladrão aterrorizou todo o povoado. Com frequência, ele entrava nas casas e roubava. A vizinhança se reuniu, colocando uma vigilância. Mas o bandido, tão esperto, mandou um dos seus comparsas espalhar para todo mundo um boato que ele tinha sido assassinado. O povo ficou bem aliviado. Quando soube dessa notícia, ficaram tranquilos, deixaram a vigilância de lado, pararam de vigiar. Assim, o ladrão voltou a atacar. Percebe? Satanás usou a estratégia similar, inventando que ele nem existe. Que o personagem de lendas ou figura, quando eles preparam essas figuras, uma figura vermelha aí com
com chifre e tudo mais, pinto ele de um jeito incrível que as pessoas nem acreditam que ele é verdadeiro, que ele existe. Outros dizem que ele é um abstrato, como uma influência desprovida de personalidade ou uma força misteriosa que não vemos, mas sentimos efeito. Há pintores que pintam ele aí de vermelho, com um rabo. Satanás gosta disso. Pois as pessoas não vão acreditar que um ser assim será real. Enquanto isso, ele vai fazendo suas obras de desviar as pessoas de Deus e da verdade. Essas ideias foram instigadas pelo próprio Satanás, por ele mesmo. Diferente táticas e tentações para enganar o maior número de pessoas. Seu único propósito é afastar cada um de Deus e da verdade contida nas Escrituras Sagradas. Ele leva as pessoas à incredulidade, à indiferença, a acreditar em falsas doutrinas, a valorizar os prazeres passageiros, a vaidade, do que a vida eterna com Deus. E assim, entregar ao desespero quando sofrem aflição. O ser humano sempre se entrega ao desespero, porque eles não sabem o que fazer. A negligência para com o estudo da Bíblia, de Deus, a duvidar dos ensinos divinos e muito mais. Ele sabe que na Bíblia ele será desmascarado pela verdade ali contida. A Bíblia aborda esta questão milenar com simplicidade e exatidão. Em 1 Pedro, no capítulo 8, de acordo com este texto, Satanás não é um personagem de lenda. Ele existe e é comparado com um leão feroz buscando destroçar e engolir a humanidade. O termo Satanás é de origem hebraica e significa adversário. Este vocábulo aparece 19 vezes no Antigo Testamento e 35 no Novo Testamento. O termo diabo é de origem grega e significa acusador falso. E é encontrado 54 vezes no Novo Testamento. Há outros objetivos termos para identificá-lo: príncipe deste mundo, príncipe das trevas deste século, potestade do ar, dragão, antiga serpente. Em João capítulo 8, versículo 44, as escrituras sagradas mostram a determinação e o propósito de Satanás, que é confrontar Deus, enganando as pessoas. Para poder mentir e ser o primeiro homicida, entendemos que ele tem que ser real, ter personalidade e ser moralmente responsável. Em Tiago capítulo 2 e versículo 19, os demônios, cujo chefe é Satanás, temem ouvir o santo nome de Deus. Eles creem que Deus existe e estremecem. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Satanás não poderia aparecer na forma de um anjo, se não fosse um ser inteligente. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 9, ele é capaz de operar milagres por meio de seres iníquos. Aqui está uma das principais coisas que ele tem feito hoje e a pessoa não está vendo que é ele. Ele pode sim realizar milagres. E assim ele se passa por Deus. E de realizar grandes prodígios, misterioso, fazendo o povo crer que os mesmos provém. As pessoas pensam que esse prodígio vem de Deus. Portanto, ele é um ser real e poderoso. Todos nós perguntamos em algum momento da vida, de onde veio este ser extraordinário e controvertido que é Satanás? Quem o criou?
Em Lucas capítulo 10, versículo 18. Quando esteve aqui na terra, Jesus disse que viu quando Satanás caiu do céu. Em Apocalipse capítulo 12 e versículos 7 a 9, a habitação original de Satanás era no céu, no centro do universo, insondável de Deus. Porém, depois de rebeliar-se abertamente contra Deus, houve guerra no céu. Satanás liderou uma terça parte dos anjos, que escolheram segui-lo, e Jesus liderou as 2/3 dos anjos fiéis a Deus. Jesus aqui é chamado de Miguel, nome cujo significado é quem é como Deus. Satanás e os que o seguiram foram expulsos do céu. Ele foi expulso da morada do Eterno porque concebeu e desenvolveu o pecado e a rebelião em seu coração. O verso 12 nos diz que ele tem sentimentos e está cheio de grande cólera e de ira, e é consciente que lhe resta pouco tempo. Por que Satanás criou? Por que Deus criou Satanás? Algumas perguntam. Por que Deus, como o autor da vida, criou Satanás? Queridos, note que em todas as coisas, no universo vieram a existir por vontade e pelo seu poder, menos Satanás. Deus criou a Lúcifer, o mais inteligente e poderoso e belo de todos os seres criados. Lúcifer significa anjo de luz, ou estrela da manhã. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 17. Deus criou Lúcifer e o colocou na função de querubim, cobridor. Os querubins foram a categoria angelical mais elevada, os quais assistem diante do trono de Deus. Salmos 99, versículo 1. Lúcifer, portanto, era o anjo principal, cheio de sabedoria, poder, beleza, mas se transformou por sua própria vontade e determinação em diabo e Satanás, ou seja, em adversário e falso acusador de Deus. Ele se orgulhou e se corrompeu por causa da sua sabedoria, formosura e desejo de mais poder. Hoje, ele tenta as pessoas com as mesmas coisas que o levaram à destruição: orgulho de possuir poder, posição social, vaidade pela beleza física, sabedoria, habilidade e conhecimentos adquiridos. Os textos lidos revelam o egocentrismo, egoísmo, autossuficiência e engrandecimento próprio. Quando alguém se torna egocêntrico, pensa que tudo pode ser conseguido sem a ajuda de Deus. E assim, se coloca no plano em que esteve Lúcifer quando se desviou do bem. Em Isaías 14, versículo 12 e 14. Lúcifer também quis ser igual a Deus. Este ser que foi coberto de grandes talentos e honra por parte de Deus, quisera ser semelhante ao Altíssimo. Alguém poderá dizer: Deus é perfeito e criou a Lúcifer perfeito. Como pode este corromper-se? Por que Deus não o fez de tal maneira que não pudesse rebelar-se contra ele? Neste caso, todos os seres criados, inclusive os anjos, você e eu, seríamos automatos robôs, sem personalidade própria, incapazes de fazer escolha e de reconhecer a beleza e a perfeição do amor de Deus. Por esta razão, em seu desejo de criar seres com os quais pudesse manter um relacionamento inteligente e que fossem capazes de compreender seu amor por eles, Deus dotou os anjos e os habitantes dos planetas de livre arbítrio, isto é, conferir-lhe intestinável dom de avaliar, analisar,
seguir o bem ou o mal, segundo escolhessem. Você que são pais e mães, gostaria que seus filhos beijassem, abraçassem, movidos por sua ordem? Ou apertar um botão de comando para eles? O que vocês apreciam no afeto e amizade de seus filhos? É espontaneidade que nasce no coração deles, não é? Para que haja essa espontaneidade, é necessário que haja o livre escolha com a qual Deus nos criou e que promove a felicidade de todos. Dando à faculdade do livre-arbítrio, uma porta ficou aberta para a possibilidade de alguém fazer o mau uso deste dom. Foi um risco que Deus correu. E para fazer face este risco, Deus preparou um plano de resgate desde os tempos eternos. Não podemos culpar a Deus por haver criado os seres superiores do universo com a faculdade do livre-arbítrio. Quando estes usam o mal, que razões teria tido Lúcifer para deixar sua alta posição no céu como querubim, cobridor e transformasse no falso acusador e adversário de Deus? Não há razão alguma que justifique o pecado. Se houvesse, não seria pecado. Rebelar-se contra Deus é incompreensível. Por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Há pessoas que questionam por que Deus não destruiu Lúcifer quando em seu orgulho se rebelou e se tornou seu adversário. Assim o mal não atingiria outros. Esta é uma argumentação válida. Satanás, um ser inteligente, começou a espalhar entre os anjos que possuía uma maneira melhor de governar e que Deus era sábio e poderoso, mas governava de maneira rígida e que ninguém conseguiria entender suas exigências. Um terço dos anjos, fazendo uso do seu livre-arbítrio, aderiu à teste de Satanás. E 2/3 dos anjos não o seguiram, fazendo também o uso do livre-arbítrio, mas provavelmente pensaram: que razão terá Lúcifer para acusar Deus? Será que ele sabe de algo que nós não sabemos? Se Satanás fosse destruído imediatamente por Deus, todos os seres do universo se relacionariam com ele baseado no medo e não no amor. Não existiria o livre-arbítrio? A dúvida permaneceria fustigando na mente de todos os seres inteligentes. Em lugar disso, Deus permitiu que Satanás demonstrasse sua forma de governar. Satanás na Terra. Vocês poderão pensar: eu concordo com os argumentos apresentados para que Satanás não fosse destruído. Mas por que ele foi dirigido logo para a Terra? Ele procurar destilar seus venenos contra Deus em outros planetas habitados, mas sem sucesso. A Terra, porém, era recém-criada e habitada por apenas 2 pessoas. Ambos sabiam que rebeliar-se contra Deus seria a morte certa. Também foram avisados de tudo o que aconteceria no céu, do perigo que havia e o que deveria fazer para evitar o engano. No entanto, Satanás se disfarçou de serpente e enganou a Eva, que escolheu rebelar-se contra Deus, que por sua vez induziu Adão. Naquele momento, Satanás pensou ter colocado Deus em uma situação difícil. Afinal, se Deus destruísse o casal, estaria provada sua tese de que as normas divinas eram exigentes e impossíveis de serem obedecidas. Se Deus não os destruísse,
estaria descobrindo sua palavra e seria um Deus mentiroso, indigno de ser louvado? Satanás, seu anjo e todo o universo estavam em grande expectativa, presenciando a cena. Agora, vejamos a beleza, a sublimidade das escrituras, mostrando que o amor tem recursos que só o amor conhece. Deus disse a Adão e Eva: vocês pecaram e sabe que devem morrer, mas eu os criei para viver. Eu os amo muito, por isso eu vou morrer no lugar de vocês. Vou correr o risco de, como Deus, me transformar em ser humano e viver na terra, morrer e ressuscitar, pagando o preço da sua culpa, a fim de que vocês tenham uma segunda chance. A experiência humana poderia ter acabado ali no Éden, sem nenhuma esperança de vida para o ser humano. Mas Jesus disse corajosamente: vou esmagar a cabeça da serpente. Desde aquele instante, ele começou a esmagar a cabeça da antiga serpente, e o golpe final será no dia de sua gloriosa segunda vinda. Em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 4 e 5, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas nos dão esperança para viver. O caos que se instalou sobre a terra devido ao governo de Satanás é doloroso, mas é momentâneo, passageiro. O Deus eterno fará novas todas as coisas. Jesus esmagou a cabeça da serpente em nosso favor. O preço já está pago. Nosso papel neste conflito é aceitar a expiação de Cristo, aceitar o plano da redenção. Todos aqueles que aceitarem a Cristo estarão em paz, mesmo que sobrevenham sofrimentos e lutas. Haverá a certeza que Cristo está ao lado para nos ajudar nas provações. Você deseja aceitar Deus e entregar suas mãos? Você deseja aceitar Deus? O sacrifício de Jesus na cruz? Entregar sua vida, seu futuro nas mãos de Deus? Se esse for o seu desejo, ore comigo agora. Querido e bondoso Pai, visto que Satanás é o acusador falso, que Satanás, ele tem feito tudo para nos enganar. Mas estudando a Tua palavra, Pai, podemos ver o plano da redenção, ver o amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor morreu e pagou o nosso resgate. E tudo que nós temos que fazer hoje é apenas aceitar, pois nesse momento eu entrego o nosso coração, o meu coração e de todos que estão orando comigo em Tuas mãos. Que o Senhor tome em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor entre na vida dessas pessoas, mude a direção, transforme essas pessoas, mostre o caminho a seguir, ensino elas o que devem fazer, dirigindo suas mentes, seu coração. Salve, Pai, tome eles para Ti, Senhor. O futuro delas pertence ao Senhor. Ajude-nos a ser fiel ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, pois agora entendemos, Pai, que o inimigo era invejoso e queria ser como Deus. E o Senhor não a destruiu, porque precisava mostrar para nós que somos livres, que o Senhor nos deixou livre. Mas graças damos, porque o Senhor nos alcançou e nos salvou pela Tua mão poderosa, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Eu agradeço, Pai. Eu oro por todos que estão me escutando aqui. Que de hoje em diante essa pessoa não é mais a mesma, mas será transformada pelo Teu amor e Teu poder. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, para vocês que estão chegando agora, que não foram inscritos no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, isso é de grande ajuda para o canal ser mais, ou seja, o YouTube poder divulgar os vídeos. Agradeço por estar aqui me ouvindo, não foi por acaso que clicaste aqui nesse vídeo, pois Deus tem grandes planos na tua vida. Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.